Bem, boa tarde. Eu tô gravando esse vídeo, vocês estão vendo que a gente está fora do estúdio, né? Então, a maioria dos professores está em casa, cumprindo suas atividades de isolamento social, para a gente evitar, de fato, esse contato com outras pessoas, para ver se a gente diminui essa curva e evita de sobrecarregar os nossos sistemas de saúde, que eu acho que é uma preocupação muito grande hoje, né? Mas melhor do que a gente mandar, né, os nossos recados lá na secretaria, é eu falar diretamente o que a gente está pensando, e demorou um pouco até a gente conseguir entender em que pé, em que movimento que a gente ia fazer para poder atender da melhor forma possível. Né? Os cursos presenciais da UFLA eles tiveram seu calendário suspenso a partir do dia 23 de março, por tempo indeterminado. Né? Então a gente não está dando aula presencial, as atividades não estão sendo realizadas na UFLA, os alunos foram mandados para suas casas, para que a gente possa de fato cumprir esse isolamento. Mas isso não se aplica aos cursos à distância. Então, os cursos à distância da UFLA continuam com o seu calendário da mesma forma. Nós já temos essa questão com a tecnologia, a mediação do campus, então a gente, de fato, cada um já está na sua casa. O que muda disso? Bem, dentro do nosso cenário, o que muda são os nossos encontros presenciais, né? A princípio, o encontro do dia 18 de abril, ele vai ser realizado cada um na sua casa, fazendo as atividades avaliativas pelo computador, né? Vão ser atividades online. Então, a gente não vai se reunir no polo, esse é o primeiro ponto, tá? E essa questão, na verdade, ela é a partir de uma recomendação que a gente não sabe o prazo de duração. Então, a gente vai ter que aguardar, seguir as orientações que passo a passo a gente for recebendo também, certo? Mas uma coisa importante, nosso calendário ele tá correndo, né? A gente entende que é um momento de muita angústia, às vezes muita apreensão, muitas incertezas, isso às vezes nos desestabiliza, a gente não consegue fazer as mesmas coisas que a gente fazia com a cabeça tão boa. Mas uma das coisas que é mais importante nesse momento é manter a nossa saúde mental. Então, tentar manter a nossa rotina de estudos, a nossa rotina de casa, já que a gente está tão prejudicada assim em relação à questão do trabalho. Né? Os prazos, as atividades, as disciplinas, elas estão correndo normalmente. Então, eu vou pedir que vocês tenham atenção a isso, né? Dentro do possível, nós vamos flexibilizar o que a gente conseguir para poder estar atendendo. A gente sabe que a gente tem aluno que às vezes trabalha na saúde, dentro de um momento tão delicado, está na linha de frente. Então, essas coisas, a gente, lógico que vai considerar. Para isso, né, quem se sentir, quem precisar, quem estiver, entre em contato com o tutor e a gente vai tentar organizar da melhor forma possível, flexibilizando, ampliando o prazo, alguma coisa nesse sentido a cargo de cada professor da sua disciplina, porque conhece a realidade daquilo que planejou. Tá? Nós estamos sensibilizados, nós somos sensíveis à situação, e a gente vai tentar atender da melhor forma possível, sabendo que vocês também têm que continuar com esse compromisso do curso. A gente precisa seguir. Nenhuma greve impactou a gente, então nossos calendários eles não são suspensos. A gente já tem uma outra metodologia e modalidade, então a gente tem que agora tentar manter nossas rotinas de estudo da melhor forma possível, tá? Esse é um primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. Um segundo ponto foi que ontem a gente fez uma reunião, eu e as professoras das disciplinas que estão correndo, discutimos algumas questões sobre a questão da flexibilização, possibilidade de atendimento, né? Vocês entrariam em contato com o tutor para que a gente pudesse estar analisando. Ótimo. Mas um segundo ponto que a gente discutiu foi a questão do estágio. Né? Nós estamos com muitas dificuldades com estágio em educação infantil, sobretudo porque as escolas não estão funcionando. Né? A gente já, às vezes, em alguns municípios, a gente já teve dificuldade de começar, já atrasamos, não começamos em fevereiro, enfim. E aí, eu e a professora Kátia, junto com as demais, fizemos a opção de suspender a disciplina, tanto presencial, como já tinha feito, né? Porque não tem escola,
quanto as atividades do campus também, para que a gente possa, quando passar essa situação toda, fazer um melhor aproveitamento entre as discussões do campus e as discussões da escola, né, para vocês poderem refletir e pensar. Mas como é que vai se dar essa suspensão? A unidade 1, ela vai ser dada como cumprida. Então, as atividades 1.1, 1.2, 1.3, elas vão ser finalizadas por vocês e vocês vão ter um prazo ampliado até 15 de abril para isso. A unidade 1 é uma unidade basicamente teórica. Ela não tem reflexão sobre a prática. E aquilo que pode se aproximar da prática, a professora vai estar reformulando para que ela fique estritamente teórica e vocês possam cumprir a atividade sem ter que ter acesso à escola, certo? Então, a gente vai fazer a unidade 1 cumprida e a partir do dia 16 de abril a gente suspende as atividades. Quem fez a unidade 2, 3, vai ficar registrado, não vai perder. Vai ficar lá, quando retornar, as atividades já vão estar cumpridas, tá? Mas o que a gente quer garantir com isso? Que a gente não traga prejuízo para a formação de vocês em relação aos aspectos teóricos, práticos e o campo de pesquisa, o campo de estágio como um campo de pesquisa, de vivência. Então é isso que a gente quer garantir. A gente sabe que tá, né? A gente teve alunos que não fizeram as atividades, ora porque não estão na escola, ora porque estão com alguma dificuldade. Então aproveitem até 15 de abril para terminar as atividades da unidade 1. Porque essa unidade 1 ela não vai voltar depois que a gente retomar. A gente, quando retomar as atividades, né, dentro da normalidade, as escolas funcionando, a gente vai começar da unidade 2 para frente, até finalizar o nosso cronograma. Ah, pode ser que entre em julho. Gente, a gente não tem previsão. Isso é uma coisa que a gente não tem como fazer diferente. Porque as escolas não estando funcionando, as questões de estágio ficam prejudicadas. E a gente investir em substituir atividades para que o estágio vire teórico, eu acho que perde um pouco, né, a natureza daquilo que a gente defende enquanto formação mais integral. Então, esse foi um ponto que eu queria trazer para vocês. Então, prestem atenção. A gente vai fechar a unidade 1, 15 de abril. E vocês cumpram a atividade 1.1, 1.2, 1.3. A gente vai fechar a disciplina e vamos retomá-la depois que a normalidade se estabelecer, as escolas funcionarem, a partir da unidade 2. Então, fica muito claro que a gente vai retomar a partir da unidade 2 com toda a sequência para frente e com os prazos que a gente precisa para poder finalizar a carga horária do estágio. Então, quem não fez as atividades, aproveite. Quem fez, já fez a mais, vai ficar registrado, vai ficar guardado. Quando abrir, já vai ter cumprido, tá? Então, sobre estágio, essa foi uma decisão que nós tomamos para garantir a formação de vocês, tá bom? Como a gente não está conseguindo transmitir ao vivo, então vocês estão com pouca oportunidade de perguntar determinadas coisas, eu vou pedir que as dúvidas que vocês tenham, ou questões muito individuais, particulares, vocês falem com os tutores e eles vão passar ou para a professora ou para mim, se eu precisar responder, tá? E nós vamos combinar assim, toda e qualquer novidade, informação, eu vou ficar gravando esses vídeos mais curtinhos para poder estar informando a vocês, tá? Fora isso, foquem no estudo, foquem na rotina, né? Tenham muita tranquilidade nesse momento, serenidade, né? As coisas vão se resolver da melhor forma possível, tá? Eu acho que são essas coisas que eu precisava trazer para vocês e eu volto a falar se a gente tiver alguma novidade. Abraço para todo mundo.